Muito boa tarde a todas, a todos, a todos, né, dizer da minha grande alegria de poder participar dos trabalhos desse fórum tão importante, cumprimentar todos que me antecederam, os que virão depois de mim, e dizer da minha alegria pessoal de, nesse momento tão importante desse tema na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, estar aqui com vocês para refletir sobre algumas dimensões dessa questão que continua sendo estruturante, que continua sendo desafiadora e que continua exigindo a nossa melhor capacidade para definitivamente darmos um salto para o futuro nessa que continua sendo necessariamente a grande mudança e transformação que se impõe como uma emergência para todos nós. Eu quero trazer para todos vocês, eu sou o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e quero, por isso, então, transmitir em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, em nome dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos colaboradores, um abraço muito efusivo para cada um de vocês, dizer que eles, na minha pessoa, estão alegres por ser partes, integrantes e protagonistas desses debates, e dizer também que vocês já ficam convidados, né, para os grandes acontecimentos, as grandes atrações, os grandes movimentos que se iniciam aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo e no Brasil. Nós nos aproximamos, né, do Dia Nacional, da Semana da Consciência Negra, e essa agenda está totalmente recortada por essa discussão que, como bem disse, então, é mais do que necessária, ela é extremamente oportuna. E o que se apresenta, talvez necessariamente, como uma reflexão que possa trazer informações importantes para essa questão, seja justamente o momento em que nós nos encontramos, né? Nós estamos tentando sair de uma pandemia global que produziu todo tipo de impactos e impactações na nossa rotinização. Nós estamos patinando aqui no Brasil e tentando dar passos significativos para dentro de uma estrutura econômica que permita atender os mais diversos reclamos e demandas urgentes também da nossa sociedade, sobretudo daquelas parcelas mais necessitadas, aquelas parcelas periféricas, e nós estamos, da mesma maneira, ainda, né, patinando para tentar sair de um momento de embate político muito hostil, muito agressivo e que até o presente momento ainda deixa escancarada o grau de confrontamento que se estabeleceu na sociedade, o grau de agressividades que se estabeleceu na nossa sociedade e como isso, num sentido que primeiramente era e poderia ser só uma polarização política, se transformou numa polarização da própria existência das pessoas, das instituições, né, e até do conhecimento na nossa sociedade na atualidade. Nós temos visto pelas informações dos jornais e televisores, né, que até os nossos jovens estão dentro da sala de aula, né, se confrontando, se conflitando e transpondo até os limites da razoabilidade. Então, acho que tudo isso no seu conjunto coloca para todos nós uma oportunidade bastante qualificada de pensarmos adiante nessa que precisa continuar a ser a questão das nossas vidas, a mãe de todas as nossas batalhas, a nossa educação. E por conta disso, e essas coisas encamadas, a pandemia, a perspectiva econômica e a polarização, que é política, mas que em grande medida é uma polarização que no seu subterrâneo já estava ganhando corpo, agora coloca para nós essa necessidade de novamente pensar, como bem disse aqui a nossa apresentadora, que educação, para quem
essa educação e de que forma que essa educação pode, então, cumprir os seus fundamentos. E a primeira coisa que se colocou e que nós conhecemos dentro desses últimos 10 anos, aqui no Brasil em especial, foi justamente essa confrontação entre afirmar e, ao mesmo tempo, negar o valor dessas questões, o valor das construções que estão estruturadas sobre a possibilidade que a educação apresenta para todos nós. E essa negação foi alguma coisa que nos espantou em alguma medida, porque mesmo agora, nesse momento muito intenso, né, da nossa, o nosso debruçar sobre as questões da nossa pandemia, a gente pôde ver como o negar se transformou numa forma de se, mais do que posicionar, mas de reivindicar uma justeza e uma racionalidade para aquilo que, do ponto de vista dos sentidos, é irracional. Mas o negacionismo se colocou como um discurso importante que contestou, e mais do que contestar, que arregimentou o exército para poder fazer prevalecer os seus princípios e os seus fundamentos. Então isso foi alguma coisa muito importante. E do outro lado, o negacionismo também se apresentou nessa trajetória, sobretudo para aqueles grupos que sempre tiveram na educação um ambiente de inflexão e um ambiente de, se não hostilidade, pelo menos um ambiente, da mesma maneira, acho que de um embate. Aí nós estamos dizendo, sobretudo, daqueles mais vulneráveis, aqueles periféricos, estamos falando daqueles que têm resistências de toda natureza nessa interação para dentro desse espaço de construção. Estamos falando, inclusive, do racismo. Nós estamos debatendo como é que o nosso ambiente de educação possa ser um ambiente que acolha a todos, sem distinção de cor, sem distinção de raça, e como isso se traduz até nos dias atuais num desafio extraordinário. Então, a negação se transformou também numa estrutura educativa em que essas dimensões já estão contempladas na sua formatação. E é uma formatação que, em alguma medida, ou exclui ou não recepciona grande parte desses jovens, dessa juventude, sobretudo aqueles mais vulneráveis, sobretudo também os jovens negros, as meninas negras. Então, esse negacionismo, de um lado, de uma posição e um olhar social, e depois de uma estrutura que, na sua tradução, se apresenta ou se manifesta dessa maneira, colocou a questão de como trabalhar esse negacionismo amplo, geral e restrito, e como transformar essas ferramentas e esse espaço, logicamente, num antídoto para esse tipo de coisa. E daí advém, talvez, o problema crucial da nossa reflexão, que é o entendimento de como, ainda nos dias atuais, a nossa sociedade, muitas outras sociedades que nos acompanham através do nosso trabalho, do nosso seminário, ainda não conseguiram definitivamente colocar a educação como um valor social propositivo, um valor social assertivo, um valor social prioritário. E por conta disso, grande parte das dificuldades, grande parte das limitações, grande parte das impossibilidades está dada por essa perspectiva que nos coloca como protagonista de uma realidade que nos condiciona e que não consegue fazer entregas porque parte de um pressuposto que está instalado em todos nós, enquanto cidadãos, de que a educação pode esperar, a educação pode ser para depois, a educação não precisa ser prioridade. E por conta disso, a gente não conseguiu, mesmo nos dias atuais, constituir como um fato relevante uma das dimensões estruturantes dessa educação e dessa necessidade, que é a sua excelência, o professor.
nós não conseguimos ainda instituir o professor como um ator social de grande relevância, de respeitabilidade e de presença obrigatória, e que, por conta disso, precisaria ter não só todos os mecanismos para se transformar num ótimo profissional, mas, sobretudo, ter o reconhecimento e o aplauso público. Nós não conseguimos fazer com que isso se tornasse uma realidade, de modo que hoje e nos dias atuais, encontrar o jovem, encontrar a jovem que tenha desejo, vontade e satisfação de ser um futuro professor, passou a ser uma ação quase desmesurada, porque, infelizmente, os nossos ambientes de formação dos professores continuam vazios. E porque, da mesma maneira, a gente tem assistido, através das políticas públicas e privadas, de como a tratativa e a condução da estruturação desses profissionais sempre desconsideraram essas dimensões de centro que poderia, deveria e necessita ter esse profissional. Então, nós não temos nem os professores para reporem os que estão saindo, nós não temos nem os professores qualificados para atender às demandas que estão estabelecidas em nosso país, e nem temos o professor que devesse estar prontamente qualificado para o passado, para o presente que aqui está e, sobretudo, para o futuro que já bate à nossa porta. Sem pensar nisso, sem debruçar sobre isso, sem responder a essa questão, sem trazer a juventude para os bancos escolares para serem os futuros professores do amanhã, nós não vamos conseguir dar esse salto que precisamos e que se apresenta como uma urgência. O professor brasileiro precisaria ser como o Neymar Júnior, como os Ronaldinhos, precisariam ser aplaudidos em praça pública, precisariam ser reconhecidos, valorizados, precisariam ser imitados, precisariam ser fontes de inspiração para todos e, sobretudo, para os nossos jovens. E se nós chegarmos nos limites, nós veremos que hoje, em determinadas salas de aula, um professor que tenha um pouco de juízo, ele já vai com colete à prova de bala. Nós já estamos falando até de colete à prova de bala, porque cadeirada, rodinhada e todas as outras nhadas possíveis e imagináveis passou a ser uma regularidade na interação do professor com o seu público alunado em várias partes do nosso país. Por outro lado, a gente, e muitos dos senhores que são gestores, empreendedores, muitos dos senhores que estão estruturados dentro dessas formatações da organização e gestão de recursos, sabe que é impossível você construir alguma coisa de boa qualidade se você não tem os insumos e os recursos necessários para que isso possa se apresentar. E, sobre essa perspectiva, nós continuamos apostando no modelo que não deu certo em muitas partes do mundo e que também não deu certo no nosso Brasil e tem servido como um dos mecanismos de limitar, de cessear, de emperrar a possibilidade dessa gestão da educação de cumprir todos os seus fundamentos e os seus propósitos, com qualidade, com propositividade, que é justamente a gestão escolar. Ainda, em grande medida, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, a alocação desses recursos humanos se dão dentro de uma estrutura de preferências políticas, que, no mais das vezes, não conversa ou confronta com as demandas e a necessidade de uma gestão escolar moderna, propositiva, de qualidade e que tenha bastante compromisso com esse salto tecnológico que a atualidade está nos exigindo. Então, da mesma maneira, a formação, o aprimoramento desses quadros de gestão da educação precisam passar por dentro dessa nossa reflexão de que a tecnologia pode nos ajudar demais, mas se nós não construirmos as lições de casa, de disponibilizar os recursos necessários para, aí sim, com a tecnologia embarcada, poder dar um salto para diante, talvez a tecnologia, juntando-se a esse estado de coisas, pode ser um dado prejudicial ou que não constituirá os meios e mecanismos de seguir adiante. Por outro lado, nós temos também
uma questão que segue a nossa formação enquanto povo, enquanto sociedade, que é ao passo do desvalor do agente principal, não é? Que é o nosso professor, também o desvalor para uma dimensão quase que obrigatória do processo do conhecimento, que é o nosso desprendimento, o nosso se jogar, a nossa internalização e a nossa estruturação da leitura e do conhecimento como um todo, como um recorte e um traço da característica de todos nós brasileiros. Todos nós sabemos que nós somos aquela sociedade, uma das sociedades que menos lê, que menos consome um tipo de conhecimento verticalmente, né, do berçário até, né, o nosso processo de finalização da carreira profissional. A gente não dá toda a atenção que a leitura devesse ter na nossa vida, na nossa rotina, devesse ter na nossa casa, com os nossos filhos. E a gente, então, continua com o processo de fazer um delivery, né? A gente pega os nossos filhos e entrega para um terceiro, fazer todo o processo formativo desse jovem, desse menino, com uma participação ínfima e com uma pouca acuidade, até para fazer o controle de que tipo de qualificação, que tipo de aprendizado esse menino, essa menina está sendo submetido. Então, sem que os pais se juntem nesse esforço de transformar o conhecimento e, sobretudo, a leitura como uma paixão para eles próprios, primeiramente, e segundo, para os seus filhos e para o seu entorno, a gente vai ficar limitado na capacidade de dar esse salto quântico para o futuro. Todos os pais, mas, sobretudo, os pais daqueles que mais precisam, que são os pais daqueles periféricos e daqueles vulneráveis. É quase que impossível imaginar como é que um jovem, em todos os tempos, mas sobretudo agora na pandemia, pudesse chegar em casa e ter um acolhimento de um pai que tivesse os ferramentais mínimos para poder ajudar aquele jovem a fazer a sua lição de casa, preparar as tarefas escolares e fazer ainda um monitoramento de como esse jovem pudesse estar se conduzindo numa escola. E até a qualidade do conhecimento que ele estava recebendo nessa escola. Então, sem que os pais sejam incluídos nessa tarefa de constituir uma sociedade educadora, a gente vai ter uma dificuldade terrível, porque esse valor do conhecimento e esse valor de uma educação que liberta, ele precisa ser, acho que como um chip, né? Tem que ser implantado no berçário e tem que ser mantido todo dia, toda hora, em todos os espaços da família, no espaço doméstico, no espaço da interação como um todo. Então nós vamos ter que ter capacidade de debruçar sobre isso para trazer, né, esse exército do bem, que são os pais, que são esse entorno familiar, para ajudar nesse esforço de permitir que o jovem, por outro lado, se sinta estimulado, se sinta inspirado, se sinta desejoso de ir, ficar e permanecer nessa escola e depois, saindo dela, dar continuidade à sua trajetória e à sua jornada. A outra dimensão muito importante que nos desafia nesse momento é a necessidade de encontrar um caminho do meio que permita que o ensino público e o ensino privado tenham um processo de equalização mínima, para que a gente possa, com isso, permitir a igualização possível nos embates e nas competições que se apresentam na vida como um todo e, sobretudo, no mercado de trabalho. Nós temos uma educação pública, né, que tem aqui as suas limitações, as suas dificuldades, mas que tem uma padronização que é totalmente diferenciada da educação privada, né, verticalmente, seja no ensino fundamental, no ensino médio, né, de modo que a distorção já se dá dentro do território do conhecimento do aprendizado. Como é que a gente equaliza para que esse conhecimento seja um conhecimento mais ou menos aproximado e que permita que as disputas que virão depois, as competições que se apresentem depois, se deem de uma forma mais equilibrada?
A gente sabe que precisa do recurso, e precisa do recurso, precisa das infraestruturas, e precisa das infraestruturas, mas tem uma questão política envolvida. Como é que a gente vai fazer? Vai trazer a classe média para a escola pública? Ou vai levar a escola pública para dentro do ensino privado? Também não sei, mas sem, em alguma medida, resolver essa questão, a gente já sai do ponto de partida em prejuízo. E aí fica muito difícil ver um resultado diferente do que nós vimos no Enem dessa semana, né? Acho que todos puderam ver, nós saímos de 8.600.000 jovens há 10 anos e chegamos a 2.700.000 jovens nesse ano de 2022. Ou seja, o único lugar que o jovem quer estar é na escola. E a única crença que esse jovem tem na atualidade é qualquer coisa que não seja debruçar sobre esse caminho duro, né, e trabalhoso do conhecimento, do estudo. Então, nós estamos com um problema sério para resolver. Os nossos jovens estão indo embora das escolas. Os nossos jovens não querem ir para a escola. E os poucos que querem não têm condições de se manter na escola. No mais das vezes, quando vai, como nós sabemos, para ter acesso à merenda. Então, nós vamos ter que, de novo, sentar à mesa e fazer mais eventos como esse para saber como é, então, que a gente transforma o ambiente do conhecimento como um ambiente que seja atraente, um ambiente que consiga reter, que consiga inspirar e que consiga esperançar esses jovens e essas famílias para que, com isso, esse jovem mantenha, né, aquela jornada difícil de chegar, sobretudo, até o ensino superior e de chegar, sobretudo, ao mercado de trabalho. Então, são essas questões que se apresentam como desafios terríveis e que sobre elas se sobrepõe, a meu ver, uma que também é estruturante. Que educação que nós queremos? E que cidadão, ao final, que pretendemos produzir. E essas duas coisas passam pela nossa capacidade de ter a atenção necessária de quanto a desigualdade racial, de quanto a discriminação racial, de quanto o preconceito tem limitado as nossas potências e as nossas capacidades, tem tirado da escola um foco importante para que ela possa se constituir de uma forma bastante adequada e significativa, e tem, da mesma maneira, a questão que deveria nos impelir. O primeiro, de cumprir esses ideários que nos movem como sujeitos, né, democráticos e estruturados em cima de um Estado democrático de direitos e de direitos humanos, e que, por conta disso, não deveríamos compactuar com qualquer tipo de injustiça, sobretudo aquelas que tratam de forma seletiva e distintiva jovens, meninos e meninas, por conta da sua raça e por conta da cor da sua pele. E depois, uma formatação, seja de gestão, mas uma formatação curricular e operativa que já traz íncita todos esses ingredientes que mantém, que alimenta, que retroalimenta e que impacta dessa maneira e dessa natureza dentro dessa seara. A educação antirracista é uma educação que primeiro começa na cabeça do professor, começa na cabeça do gestor, mas que ela tem que ser intensificada na exclusão e no combate de todos aqueles elementos que, de uma forma voluntária ou involuntária, pré-ordenada ou não pré-ordenada, acaba produzindo essa mesma impactação e esse mesmo resultado. Ou, como se diz aí na máxima, né, que conhecemos, não basta não ser racista, né? Todos temos que ser antirracistas. Então, ninguém pode coadunar com um material didático que não contemple esse valor. Ninguém pode coadunar com uma atitude de gestão que não coadune com esse valor. Ninguém pode pensar um tipo de conhecimento, de ensino, que não inclua as contribuições de toda a natureza desse público.
e desses brasileiros. E ninguém pode, ao final, ser conivente com um ambiente que não tenha a representação desses brasileiros e dessas brasileiras em toda a sua estruturação. Uma escola que não tenha professor negro, que não tenha gestor negro, que não tenha aluno negro, é um problema, não pode ser, pelo menos, uma boa escola. E quanto a isso, nós não podemos mais fazer concessões, sob pena de não cumprirmos nenhuma das dimensões que estão colocadas como desafios terríveis, sobretudo para a geração que é a nossa geração e que sabe de tudo. Né? Porque houve tempos, e é verdade, que a gente não sabia dessas coisas. Houve tempo que isso não estava escrito em lugar nenhum. Mas hoje é só bater no Google, como se diz aí. Está lá o que é o racismo, o que é discriminação, qual é o tipo de malefício, qual é o tipo de dano, qual é a forma de violências e qual é o resultado disso na vivência, qual o resultado disso no trânsito de ir e vir nos espaços públicos e privados e qual é o resultado disso na capacidade da realização pessoal, profissional e espiritual de um país em que todos são iguais, em que todos têm o mesmo direito consagrado pela Constituição. Sem responder a isso, a gente não começa bem. E se nós não começarmos bem nesse recomeço, que está permitido através desse caos, né, é a tempestade perfeita, né, juntou o caos político, juntou o caos pandêmico, né, e juntou o caos econômico e social. Então, do caos é possível a gente criar alguma coisa nova, mas que precisa ser diferente e que precisa ter capacidade de dar conta dessas questões que nos trouxe até aqui, que produziu todas essas distorções e impropriedades que nos suportam e que se apresenta como um desafio, né, discernido para a nossa geração. Os que nos herdaram já passaram, já foram, mas nós não podemos ter a ousadia de transmitir isso para os que virão. Então, por conta disso, é indispensável que a gente tenha essa convicção, que a gente tenha essa compreensão e que a gente tenha, então, a capacidade de construir um pacto em cima desses que precisam ser os valores que permitirá que a educação seja mais do que um ambiente de formar recursos humanos para o mercado de trabalho e seja, sobretudo, um espaço de construir cidadãos. E a segunda questão que está totalmente interligada com essa é, da mesma maneira, talvez, o formatador e o formulador de por que parte dessas coisas acontecem, se mantêm e se manifestam, que é justamente um Brasil, um país e um mundo para quê? A gente vai ter que, né, da mesma maneira, responder essas questões. É para fazer uma guerra? E uma guerra em que todos sabem que é uma guerra indevida, errônea, injusta, e que ainda assim todos permaneçam de braços cruzados? Era uma guerra de um mês, que virou 3, 4, 5, e toda a potência do mundo, bélica, econômica e financeira, continua de braços cruzados. Mas se a gente está dizendo que a soberania é um valor inegociável, se nós estamos dizendo que a autonomia dos indivíduos é um valor inegociável, se nós estamos falando que a vida das pessoas é um valor inegociável, tem um problema aí. Isso nós estamos falando que diante de tudo isso, mas nem com o poderio americano, nem com os recursos econômicos chineses e da Europa, e nem com as passeatas nas ruas, a gente consegue sequer se preocupar com o destino daquelas pessoas, nós temos um problema sério para resolver. Por outro lado, nós estamos dizendo que vamos ter que fazer escolhas, e as escolhas que se colocam para nós, na atualidade, é uma escolha de quais são os valores que nos moverão. Porque a educação e construir escolas e prédios bonitos, vistosos, daí a gente é bom. E até para construir uns orçamentos extraordinários, secretos, essa ideia é com nós mesmos. Não precisa ser muito esperto. Agora, que educação que não vai permitir que aconteça o que levou-nos à porta do precipício nos dias que se passaram?
Que educação que vai permitir que a gente não mande a guarda costeira para impedir que os navios com aqueles imigrantes africanos se aproximem da Europa? Que educação que nós vamos construir para que não tenha necessidade de construir muros, né, que divida as pessoas de morrer de fome do lado de cá e ou morrer de fome do lado de lá? E, sobretudo, que educação que nós vamos construir para que, ao final, não só esses valores, mas, sobretudo, o elemento principal de estruturação dessas formulações, que é o recurso público, tenha um tratamento digno, correto e honesto. Porque não foi o Sem Educação que estão patrocinando essas coisas que nós estamos vendo. Não tem sem educação na guerra Rússia-Ucrânia. E não tem sem educação naqueles que precisam parar esse confronto e não pararam ainda. Não tem sem educação naqueles que, né, se apropriaram dos recursos de tantos países, do nosso também. E não tem sem educação naqueles que enxovalham, né, nossas redes sociais, pregando o negacionismo ou as licenças para se produzir as violências de toda a natureza. Então, uma educação sem ética é uma educação que, menos do que cumprir os seus objetivos, talvez possa ser, ao final, uma ferramenta fácil de ser apropriada para aqueles que querem fazer justamente a coisa errada e não a coisa certa, como nós precisamos e pretendemos. Então, junto com a educação, é uma educação que precisa ter lado. E o lado do educador, o lado daqueles que reconhecem na educação uma ferramenta de esclarecimento, de fortalecimento e de realização da jornada humana, tem que ser a virtude, tem que ser o bem. E bem e virtude precisa de exércitos para defendê-la. Sozinha ela não se mantém. Então, quanto de vocês vão se juntar nesse exército para defender uma educação ética que permita que ninguém seja distinguido pela sua raça, pela sua cor, pelo seu gênero, pela sua religião, pela cor da sua pele, pela sua origem, pelo inclusive até o time que você escolheu torcer. Então, é essa educação que nós precisamos fazer e que nós precisamos construir. Mas está tão ruim assim, não tem mais nada a ser feito, não é? Nós estamos dizendo que não. Nós estamos dizendo que está às nossas mãos a possibilidade de dar um salto adiante, de evitar os erros e os equívocos do passado e, com isso, construir um pensamento, uma ação e uma intervenção que, ao final, nos livre, né, desses pesadelos do passado e que nos coloque sonhos benignos para o futuro, diremos assim. E a gente está falando justamente da tecnologia, né, que quase todos os apontamentos aqui relacionados são possíveis de serem contemplados, conduzidos, racionalizados e até solucionados pela tecnologia. Possíveis de ser solucionados, conduzidos, encaminhados pela inclusão digital, né? Nós vimos, por conta da pandemia, o Brasil real da educação. Daqueles que até têm vontade, né, e ficavam andando, né, para cima e para baixo com uma varinha, com o celular, procurando sinal, né? Então, essas pessoas têm vontade, ou daqueles que se juntavam debaixo de árvores, né, para continuar fazendo a lição de casa. Então, o jovem e a grande parte das famílias do jovem acreditam na capacidade da educação, sobretudo quando ela coloca os dispositivos importantes para ela cumprir seu objetivo. Então, por conta disso, para essa dificuldade que nós tínhamos das distâncias, a tecnologia e a inclusão digital nos oferece uma solução que, bem trabalhada, bem conduzida, pode, ao final, resolver o problema. Como é que eu vou de Oiapoque ao Chuí, né, para dentro de uma sala de aula, conecto as pessoas e permito que chegue até elas um conhecimento mediano e de qualidade? É possível. Hoje e agora é possível. E se nós internalizarmos isso como uma ferramenta importante dessa questão, de repente a gente consegue resolver o problema
da inclusão que ainda nos dias atuais continua nos desafiando. Por outro lado, nós estamos dizendo que a assimetria dos conhecimentos de trajetórias é uma assimetria tão grande que é impossível pensar de equilibrá-la se não tivesse uma ferramenta tão importante que não tínhamos antes e que tínhamos hoje. Porque hoje, como a gente bem diz, bate no Google. Então, teoricamente, aquilo que o filho do rico pode acessar, o filho do pobre também pode acessar. Então, talvez o desafio aqui é criar as condições de acessibilidade. Como é que vai ser? Vai ser um laptop para cada um? Vai ser um chip aí da Vivo para cada um? Vai ser o quê? Mas tem que ser alguma coisa. Porque se nós tivermos condições de construir essa solução, para essa distorção que já vem do berço, de repente a gente consegue equilibrar. E se nós equilibrarmos, a gente consegue então potencializar esse recurso. E mais ainda, essa ferramenta pode ajudar a potencializar o jovem lá na ponta, mas poderá fazer também a intervenção dentro do seu entorno do lar. O pai, não tem um pai e um avô de bom senso hoje que não manda um torpedo, que não entra ali para ver o PixBet, para fazer um Pix. O Pix virou uma unanimidade. E que todos fazem Pix. O analfabeto, o sem conhecimento, quem não tem barriga na comida, enfim. A tecnologia permitiu que de norte a sul, e interessante, que eu estava vendo os números, nós temos 215 milhões de habitantes e temos 190 milhões de celulares. 190, acho que 290 milhões de celulares. Olha, então nós temos meios de estimular as pessoas para ter um canal que permita acessar esses conhecimentos que possam minimamente equalizar essa questão. A gente discutia muito, por exemplo, nessa questão de educação antirracista, porque tem um esforço de grande parte do Estado e de instituições e entidades de andar nessa questão, de avançar nessa questão. E, por conta disso, a lei que institui a obrigação da história do negro e história da África nos currículos, ela é de 2013 e não conseguiu ser implementada, mas nem a infantaria. A cavalaria já tentaram de todas as formas e essa legislação não conseguiu ser implementada. E muitas das justificativas de por que não se implementou era, primeiro, que não tinha os professores qualificados para tratar dessa questão e que, ao final, não tinha a literatura necessária, não tinha os livros didáticos para poder colocar na sala de aula. Então, essa ferramenta da tecnologia permitiu resolver as duas questões. Permitiu qualificar os professores lá na ponta e permitiu não só construir essa literatura, como depois disponibilizá-la eletronicamente para toda essa malha de professores. Ainda tem a questão política de fazer isso se cumprir, de fazer isso se implementar. Mas aí são outros 500. Mas o fato é que a tecnologia ajudou esse tipo de coisa. Uma questão importante também é justamente esse letramento racial. Acho que vocês já ouviram falar do letramento racial. E isso daí é curioso por dois motivos. Primeiro, que já veio tarde. Segundo, que ele é, da mesma maneira, estruturante. No mais das vezes, as pessoas tinham uma reserva e uma ressalva, e tinha até questionamento, mas letramento racial? E depois a gente pôde, no desenvolvimento, acompanhar que as pessoas deram conta de que era necessário, empresas deram conta que era necessário, e hoje virou uma exigência. Não tem uma empresa de bom senso e nem uma escola de bom senso que não esteja se debruçando sobre essas questões. E, por conta disso, essa condução tem feito duas coisas. Primeiro, esclarecer para nós mesmos o quanto isso é uma carga que já vem de fábrica impregnada e enquanto ela se manifesta no nosso olhar, no nosso gesto, nos nossos julgamentos, e também disponibilizou para nós uma tecnologia que nenhum de nós tínhamos. E o que fazer diante de um caso concreto? Ninguém sabia.
né? E hoje quem está batendo aí na porta e exigindo esses conhecimentos, essas mudanças, não são nem os marmanjos, né? São todos pivete, como se diz lá na gíria. Molecadinha está dizendo, mãe, como é que é esse negócio aí de racismo? Como é que é esse negócio de branquitude? Como é que eu faço então para, se não é negão, como é que eu falo? E o cabelo? Enfim. Então virou uma necessidade, uma demanda tão intensa, e com isso produziu dois movimentos. Primeiro, uma apropriação dessa agenda, para pelo menos se proteger, e segundo, um debruçar sobre ela para aprender dinâmicas e especificidades que permita, diante de uma rotinização, mas também de um fato, né, concreto, ter elementos para se contrapor, e diríamos até que, do ponto de vista legal, em muitas localidades, sobretudo nas empresas, isso está sendo matéria não só de compliance, né? Uma empresa no Brasil, de um país miscigenado, que não tem negros de A a Z e tem compliance, alguma coisa está errada, ou compliance ou a empresa. Porque é impossível pensar um país miscigenado numa empresa que não tem negros. Então, eles estão começando a questionar isso, porque quando está batendo as ações lá na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil, é isso que eles estão tentando justificar. Mas escuta, como é que é esse negócio aí que você pratica diversidade, mas não tem negros? Sabe como é que é? Vida é difícil, nem sei onde tem, né? Enfim, então isso está estimulando, diríamos assim, sobretudo a partir daquele caso com a Carrefour, né, lá no Rio Grande do Sul, mudou. Então, até para a empresa, o professor, aliás, nós vimos um caso recente, acho que vocês acompanharam um caso aqui numa escola de algum lugar aqui de onde? Valinhos, né? E em que, de repente, a diretora e toda a gestão da escola teve que se defrontar com a situação. E o que fazer? Eles nem pensaram duas vezes, mas fecharam os olhos, está todo mundo expulso. Foi a melhor solução? Não sei. Mas veja, aquilo que antes não exigia uma atitude, né, e nem uma postura tão draconiana como essa, agora não permite, né, que você desconsidere. Então, por conta disso, está todo mundo correndo para ver como é que é isso aí, como é que funciona, o que fazer, como fazer. E ao final, talvez uma questão que aí se trata de uma posição política de todos nós brasileiros, é que tanto quanto fazer com que a educação seja um valor inegociável e seja um valor positivado e virtuoso para todos nós cidadãos, que ele seja também, sobretudo, para o governo. Não é? E, sendo para o governo, que seja principalmente para aquela ambiência que tem a obrigação legal e formal de coordenar, de conduzir, de orientar, de estimular essas mudanças, essas transformações e uma educação com essa característica no nosso país. Se vocês puxaram pela memória, vocês vão ver que as últimas informações do fronte do Ministério da Educação é de que um estava com ouro no pneu, o outro estava com um revólver na Bíblia, e que nós tivemos nos últimos 5 anos 6 ministros da Educação, sendo que o que durou mais durou 9 meses, e nos últimos 10 anos nós tivemos 15 ministros da Educação. E que todos eles juntos deram mais ou menos 1 ano de mandato. Então, o desinteresse, a desconsideração, o desrespeito da educação que nós estamos aqui fazendo a remissão, é alguma coisa que começa dentro de casa, mas que chega até o último ponto da capacidade de intervenção, que é o próprio governo através do nosso Ministério da Educação. O Ministério da Educação como uma metáfora, os ambientes que fazem a gestão da educação. Não está muito diferente essa nossa educação. E, ao final, para que a gente não comece do zero, que a gente pudesse resgatar algumas das políticas importantes que foram estabelecidas, foram quantificadas, metrificadas, e que, dentro desse desinteresse ou incapacidade, da mesma maneira caiu nesse limbo, né? Basta lembrar que nós temos um Plano Nacional de Educação, que nós não conseguimos cumprir, nem 50% deles, né? Vocês devem se lembrar que o Plano Nacional de Educação previa que chegaríamos em 2024 com 30% dos nossos jovens no ensino superior. Estamos batendo em 17%, suando a camisa para manter os poucos que lá estão. Ele previa a universalização dessa gestão, previa, dentre outras coisas, ou
induzia a escola em tempo integral, nós não conseguimos avançar significativamente, e ele previa principalmente a federalização, né, do salário do professor. Né? Nós tivemos, então, a estruturação formal de um piso nacional, e esse piso nacional até hoje ainda está nos tribunais para tentar se transformar numa ação universal do nosso país. Então, para esse momento em que se apresenta uma possibilidade nova e que até então tem um olhar e uma atenção para a educação, como é o governo que se apresenta e que ao longo da sua trajetória foi assim que se apresentou, então acho que nasce mais um sentido de esperança, né, e um sentido de possibilidade de sucesso para solucionar as questões que estão estabelecidas e construir todas as possibilidades que se apresentam diante de nós, sobretudo com essas ferramentas tecnológicas, essas ferramentas da inclusão digital, que poderão nos auxiliar a dar, talvez, como diria o Juscelino Kubitschek, andar 50 anos em 5, não é? Na medida de incluir, de acessar e talvez fazer a coisa mais importante, tanto quanto incluir e acessar, que é fazer a permanência. Né? A nossa escola, ela continua sendo ruim em incluir, ruim também em manter os nossos jovens. Nós sabemos aí, de cada 100, para a gente conseguir manter 40 é um esforço extraordinário. Então, como é que a gente faz para manter esse público? Tem até umas discussões interessantes. Aqui na USP, por exemplo, criou o programa USP Diversa. Né? Então, ela está, em outras palavras, pegar dinheiro aí da iniciativa privada, de quem quiser doar, para ajudar a fazer a manutenção desses alunos, né? Sobretudo os alunos cotistas. Por quê? Porque a sociedade fez um esforço hercúleo para tentar trazer e colocar esses meninos dentro da Universidade de São Paulo, uma das melhores do mundo. Mas esse aluno é periférico. Não tem dinheiro para comprar aqueles livros invocados, não tem dinheiro para ir na cantina, não tem dinheiro para nada. Então, sem um auxílio adicional, a gente vai fazer uma ação que vai produzir 2 prejuízos. Criar uma falsa expectativa e depois, no meio do caminho, ele voltar de onde estava. Ou seja, um desperdício total do recurso público. Então, a gente vai ter que pensar em meios e mecanismos de fazer um bom e melhor uso desse, então, recurso público. E, por fim, meus caros amigos, eu acho, e sempre disse para o Renato que está aqui, que tem uma missão que compete a todos nós, que é essa missão de construir o novo através dessa cocriação. Né? A gente acha e acredita que é possível construir uma história diferente, fazer uma jornada diferente, construir um imaginário novo, se a gente, cada um de nós, da forma que pudermos, contribuirmos com um pequeno gesto. E a gente, então, criou aqui em São Paulo, há 4 anos, a virada da consciência. O que é virada da consciência? É um momento em que você para fazer um mergulho para dentro dessa perspectiva e, fazendo um mergulho, fazer aí um tipo de uma degustação, e dessa degustação você fazer uma interação, e dessa interação você fazer uma pequena apropriação, e com tudo isso junto, quando você sai desse aquário, você pelo menos conseguiu fazer a cristalização de algumas dimensões que vai te servir para nortear sua ação e o seu julgamento. Não é? Então, a virada da consciência negra faz isso. Ela junta, esse ano está com 1000 atividades estruturadas pela Secretaria da Cultura do Estado e do município, mais as universidades e mais a Rede Sesc, e em todas elas os recortes mais diferenciados sobre essa trajetória e essa colaboração do negro na constituição da cultura brasileira, da economia brasileira, né, do nosso país. E vocês entrando ou estimulando seus filhos para que entrem para dentro dessa vibe, então vocês terão muitas informações bacanas, poderão interagir com tantas outras pessoas que lá estarão, e vocês poderão, da mesma maneira, vivenciar e interagir de uma forma muito gostosa de alguns aspectos que já fazem parte da nossa
do nosso DNA, diremos assim. Então nós vamos ter, por exemplo, no dia 20 de novembro, a Corrida da Consciência, né, ao invés de ir para as ruas protestar, que precisamos e devemos fazer, mas nós vamos correr também. Então, quem quiser correr pela consciência, 20 de novembro, 7 horas da madrugada, lá, então, na nossa Brasleme, a Corrida da Consciência. Nós vamos ter uma realização muito importante para essa questão, que é o Fórum Internacional de Equidade Racial. Olha, gente, preste atenção nos sinais. Então, no dia 18, 70 empresas e seus presidentes estarão todos reunidos numa determinada ambiência para dizer que a diversidade e a inclusão racial importa e que a empresa e ele está dentro, né? Então, leiam isso, vejam, porque são esses sinais do novo que está chegando e que vocês precisam pegar o rabo desse cometa aí, como se diz na gíria. No dia 21, o Troféu Raça Negra. O Troféu Raça Negra é uma grande atividade que completa 20 anos e que celebra a trajetória de personalidades importantes para dentro dessa agenda. Nesse ano, ele recebe, sempre traz personalidades internacionais, e nesse ano está recebendo a Graça Machel, que é a viúva do Nelson Mandela, e também a Paulina Chiziane, que é o Prêmio Camões de Literatura. Enfim, então se vocês entrarem em virada, vocês virão todos os equipamentos sociais, culturais, as bibliotecas, toda a rede SESC e as universidades, num esforço extraordinário para fazer essa virada, para que a gente possa se apropriar e fazer o melhor uso daquilo que nós temos de extraordinário e que nos é único, que é a nossa diversidade, que é a nossa miscigenação, que é a nossa criação, né, que criou um dos maiores países do mundo, que criou um país que nunca deixou de ser a 15ª economia, que chegou a ser a 6ª economia do mundo, um país que nos legou Rebeca Andrade, né, campeã mundial de ginástica, e que nos legou personalidades fantásticas, sejam jovens ou não jovens. De modo que nós queremos que todos tenhamos esperança de que a educação e o conhecimento pode ajudar a fazer essa longa travessia que está colocada para nós como desafio, que nós, através da criação, da inventividade, através da inovação e através desse empreendedorismo de todas as naturezas, nós possamos construir um país que seja mais igual e que acolha a todos, e que, por fim, sejamos um país que tenhamos, sobretudo, orgulho da nossa miscigenação. Nós somos um país de negros, de brancos, de indígenas, de amarelos e de tantos outros quantos couberem. E nós não vamos ficar satisfeitos de ter um país em que as pessoas sejam distinguidas pela cor da sua pele ou pela sua raça. Nós não queremos um país com 10% de cotas para 10% de cotas para outros. Nós não queremos um país em que as pessoas não tenham o direito de ir, vir e permanecer em qualquer espaço público ou privado. E queremos menos ainda um país em que, sendo negro, fazendo esse trajeto pode significar, inclusive, uma eliminação física. Nós queremos um país de iguais. Queremos um país em que todos sejam lidos e medidos pelo seu caráter e um país que nós tenhamos orgulho de celebrar. Muito obrigado.